Fim de jogo. Botafogo 3, Vasco 0. E aí, felizes? Felizes? Eu não tô muito não, cara. Sinceramente, quando eu fui me despedir do último vídeo do jogo contra São Paulo, eu falei que eu voltaria aqui no jogo contra o Botafogo. Parece que quando eu falo assim eu tô blefando, ou então que eu tô secando o Vasco. Só que não, cara. Assim, são anos de experiência, muitos anos de experiência de Vasco, vendo padrões se repetirem ano após ano. Só num recorte recente, a gente teve 2023 com Ramon Dias, que essa mesma história aconteceu, se repetiu. Não sei se vocês lembram que o Vasco engatou uma boa sequência e depois começou a ter uma série de derrotas por conta de coisas que dava para ter acertado e que não acertou. E no Vasco a teimosia ela cobra um preço muito alto, cara, é muito alto. A teimosia no Vasco cobra um preço muito alto. Em 2024, o Rafael Paiva também com suas teimosias, e o Vasco sofreu, penou muito. E agora a gente entra nessa espiral aí de derrota, essa espiral para baixo, que eu já havia falado. Isso não vai acabar agora, tá? Sabe por que não vai acabar agora? Porque o clube se recusa a evoluir, cara. O Vasco se recusa a evoluir. A derrota para o São Paulo não foi à toa, assim como a derrota de hoje não foi à toa. Não foi uma coisa ao acaso. O Botafogo não teria ganhado qualquer time hoje, igual ganhou do Vasco hoje, sendo ele qual for do campeonato. Qual for. O Botafogo não teria feito, pode ter vencido, mas não ganhado da forma que ganhou. Se o jogo fosse contra o Sport, por exemplo, contra o Juventude, não teria sido assim. O torcedor do Vasco hoje tem que levantar as mãos e agradecer por não ter levado uma goleada. De novo, eu sempre falo isso, gente. Tô aqui de novo, não tô? Eu falei que eu voltaria. Por quê? Vamos lá. O futebol é como a vida. Você não consegue resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não consegue. Você no seu trabalho, se você está rendendo pouco, ou então se o seu resultado está acontecendo o contrário do que você espera, você no mínimo, cara, tem que fazer algo diferente, entendeu? Bom, se eu fizer dessa forma que tá dando errado, a próxima vez vai dar errado de novo, mas não. No Vasco é assim, ó. Se você erra, você faz a mesma coisa, porque talvez dê certo. Então, aí errou de novo, faz de novo. Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. Vamos lá. Pra não me estender muito, é porque, cara, é muito estressante isso aqui. O jogo contra o São Paulo mostrou uma série de coisas erradas, e uma delas foi: ele tirou um monte de meio campo e colocou um monte de atacante. O problema não foi ter colocado um monte de atacante, o problema foi ter deixado um buraco grande no meio campo. Isso ficou bem claro, tá? E o que ele faz hoje? Um meio campo que já não existia, com o vagabundo do Cauã Barros e o desgraçado do Tietê no meio campo, já não existia. Aí ele tira o Tietê, coloca o Matheus França, que é um jogador medíocre, um jogador safado, meu irmão. E ele coloca essa desgraça no jogo. O que já era uma merda, ficou uma bosta ainda maior. O Vasco perdeu o meio campo, aí que perdeu o meio campo mesmo, e o Botafogo fazia o que queria. E entrava da forma que queria, e os jogadores do Vasco não estavam nem aí. Lembra que eu falei do Cuesta do Robert Renan, que eles deixavam o jogador ir? Eles estavam fazendo a mesma coisa hoje.
ajudados pelo possante Puma Rodrigues, que a gente já vai comentar, né? Eu vou falar sobre os gols do Botafogo, sobre os jogadores individualmente. O primeiro gol, cara, o que mais me irrita nesse time do Vasco é o seguinte: tudo que acontece com o adversário quer gritar. Tudo. O jogador do Botafogo foi a campo hoje, os jogadores do Botafogo foram a campo hoje, dispostos a não perder nenhuma disputa com o árbitro. Você pode ver o Marlon Freitas se encher o saco do juiz, mandou o juiz se fuder, tomar no cu. Ele fez de tudo, cara. Ele fez de tudo. Os jogadores do Vasco são omissos, são bonzinhos. O pênalti que o juiz deu pro Botafogo não foi pênalti, cara. É só você olhar, eu não tô falando, tipo assim, foi roubo. Não, o Vasco tomaria os gols de qualquer maneira, de outra forma. Se não fosse o pênalti, seria de outra forma. Mas pra você ver o pensamento ridículo, medíocre desse time do Vasco. O jogador do Botafogo caiu, o juiz deu o pênalti. Aí o Andrés Gomes reclamou um pouquinho, o Costa reclamou um pouquinho, o Felipe Coutinho um pouquinho, o juiz fingiu que foi no VAR, tava ouvindo o VAR, não, pênalti. E eles ficaram por isso mesmo, bateu, ninguém comentou mais nada e pronto. Se fosse do outro lado, eles iam reclamar, eles iam gritar, eles iam criar problema e o juiz ia ver que não foi pênalti. Mas não, beleza, 1-0 Botafogo. O segundo gol, cara, é impressionante, é impressionante. O seu Matheus França, o flamenguista Matheus França, né? Pega uma bolinha lá no ataque. O jogador vai estar passando, vou dar a bola nas costas dele, a gente toma contra-ataque, gol do Botafogo e fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Enquanto isso tá Fernando Diniz aqui, ó, com a mão no queixo. Detalhe, tá? Isso tudo acontecendo no Verratti lá na frente. Com a mão na cintura porque não aguenta correr, porque é um deficiente físico. Quem me acompanha antigamente lembra que eu falava do Leandro Castan. O Leandro Castan não consegue jogar futebol porque é deficiente físico. Gente, o Verratti tem osteoporose, cara. Você olha pra ele, você vê que a perna dele é de um senhor de 60 anos, aquela perna arcada que não consegue correr. Cara, o cara é um -1 em campo. Ele não ajuda em marcação, a bola vai pra ele, bate e volta. E o mais importante que é gol, ele não faz, acabou. Se for um pênalti, e olha lá, que nem pênalti ele tem batido bem mais. Só sabia cabecear, não cabeceia mais uma bola, não ganha mais nada no alto, esse cara acabou, cara. E ele continua lá, gente. Terceiro gol do Botafogo. O Botafogo bota a bola na área, o jogador do Vasco corta, o Felipe Coutinho, ele sobe sozinho e se recusa a cabecear a bola. Eu vou falar aqui pra vocês, cara. A bola foi lá em cima, ele olhou pra bola, foi cabecear, tirou a cabeça. O jogador do Botafogo chutou, a bola desviou. Mais uma vez, o jogador do Botafogo impedido. Ninguém reclamou, ficou por isso mesmo. Aí a bola passou por ele. Aí eu nem vou entrar na questão se foi ou não, mas poderia ter reclamado pelo menos, se indignado, mas não, a bola passou. Aí o cara cabeceou, bola na mão do Léo Jardim. Aí o Léo Jardim, em vez de defender, não. Ele deu um tapinha pro lado, a bola bateu na trave, bateu na cabeça dele e voltou pro gol, cara. É uma piada, esse time é uma piada, cara. Esse time é uma piada, sem graça. Pelo amor de Deus, cara. Foi um delírio. Essa sequência que o Vasco teve de vitória foi um delírio. Foi pra salvar o ano do Vasco. Foi um delírio, gente. Esse time do Vasco é uma merda. Olha esse goleiro doente, demente, idiota. O Botafogo acertou uma bola na travessão antes que a bola foi lá em cima e ele ficou olhando pra bola. Aí a bola desceu, quase bateu na cabeça dele e o jogador do Botafogo errou. Cara, era só subir e pegar. Não, ele ficou assim, ó. Bom, já falei dele, que eu não gosto nem de falar desse cara. É um goleiro medíocre, um goleiro patético, cara. E todo mundo fala, Léo Jardim, a seleção. Um goleiro merda, ridículo. Bom, vamos lá. Puma Rodrigues já deveria ter saído do Vasco em 2023. Em 2025 já estão falando para ele renovar o contrato para 2026. Olha que coisa absurda. Um cara que era para ter saído em 2023. É um jogador que não existe, cara. Ele é ridículo. O Puma Rodrigues é ridículo. E fica nesse oba-oba de improvisação. Porque ele tá jogando improvisado de jogador. Porque jogador de futebol ele não é, cara. Ele é um merda. Os jogadores passam por ele como querem. Um lateral não pode ser assim, cara. Não pode ser assim.
A dupla de zaga do Vasco, Robert Renan, não, porque o nosso zagueiro joga de camisa 10. Pô, cara, o cara é tudo, então, menos zagueiro, então não joga na zaga, cara. Porque tudo que vai por ele passa, o cara toda hora passa nas costas dele. Aí fala assim, não, porque você é exagerado. Olha o jogo, cara. Olha o jogo sem essa influência desses vascaínos de merda que vocês veem no YouTube, cara. Olha o jogo, cara. O Cuesta, ele vinha muito bem. Mas, assim como o time é um delírio também. Cara, o cara ele vai lá, pela esquerda. Ele vai e ele deixa o cara ir. Eu não sei o que dá na cabeça dele. O cara faz o que quer por ali. Ele é muito bom adiantando a jogada, antecipando o atacante. Mas quando o cara tá com a bola no pé, o cara faz o que quer e passa por ele como quer e ele não tá nem aí. Um zagueiro assim não presta, cara. Olha o posicionamento dele no terceiro gol do Botafogo. Olha. Outro caso, vamos lá, vamos seguindo. Tietê, cara, eu vou te falar. Tietê é um coitado, cara, Tietê. É um velho. Entendeu? Devia ser preservado também. Eu ainda acho que ele é muito gongado nesse time. Ele tá perdido porque o time todo é uma bosta. O companheiro dele, o Barros, teve uma hora que eu parei de ver o jogo e fiquei acompanhando só o Barros. Cara, o Barros é horrível, gente. Horrível, horrível. E fica essa coisa de torcida do Twitter. Barros, isso e aquilo, porque voltou da América Mineira, que o Vasco não sei o que, o Vasco não perde com ele. Cara, o cara não acerta um passe, o cara não acerta uma antecipação, o cara não ganha pelo alto. Quando vem estabanado para dar pancada, abre espaço pro jogador atacar nas costas dele, entre ele e o zagueiro. Cara, assim, terrível. Isso não é de agora, isso desde quando o Vasco estava na sequência boa, mas que tudo ruim é apagado quando o Vasco tá bem, e eu acho isso ridículo. Porque o que tá ruim tem que ser melhorado, entendeu? Felipe Coutinho, ó, esse maluco aí, ó, vocês me conhecem aqui, quem já me vê antes, eu já não tenho paciência com o Felipe Coutinho. Desde a boa fase do Vasco, eu tô ficando meio enjoado, meio enojado com esse vídeo, tem que terminar logo. Eu vou falar um pouquinho também sobre o Ryan e o Andrés Gomes nas pontas, que ridículo, atuação ridícula. O Vasco não pode mais botar o Ryan pra jogar até o final do campeonato, cara, pra pelo menos valorizar esse ativo que vai estar pra ir pra vender 30 milhões de euros. Ó, tchau, meu filho, tchau. O seu descompromisso, a sua vagabundagem no jogo de hoje foi uma coisa alarmante. O Vasco precisa se livrar de você pra pelo menos ganhar alguma coisa, tá? O Andrés Gomes é intragável. O cara é ridículo. É ridículo. Tudo que ele faz é ridículo. Parece um palhaço. A gente reclamava tanto do Emerson Rodrigues ano passado. Ele é exatamente igual ao Emerson Rodrigues. Exatamente igual, cara. O Emerson Rodrigues entrou, deu umas assistências e tal. Fez gol. Isso nem isso esse infeliz, esse inútil faz. Um merda, tá? E o Verratti não vou nem comentar, cara. Entendeu? Que é um senhor, um ancião. É chovendo molhado. E aí entraram várias pragas, como Matheus França, Hugo Moura, tá? Que também não deveria estar no Vasco desde o ano passado. Já deveria ter saído do Vasco. Lucas Piton, que a única valência que tinha era cruzamento pro Verratti. E agora o Verratti não ganha mais uma de cabeça, porque é um idoso. Então, se ele não tem um Verratti para cruzar a bola, ele é um cara que não presta mais, ele só sabe fazer isso. Ele nasceu para fazer isso e o Verratti agora entrou na terceira idade, cara. Então não precisa mais estar no Vasco, entendeu? Enfim, Fernando Diniz com as mesmas teimosias de sempre e vai levar o Vasco pro buraco. Simples assim, cara, simples assim. O futebol é simples. O Vasco joga contra o Juventude 6 horas da noite no sábado. Eu estaria aqui 8 horas falando com vocês, porque vai se repetir. Porque não tem ninguém que bata no ombro dele e fala assim: você já fez isso e deu errado. Ano passado fizeram isso e deu errado. Em 2023 fizeram isso e deu errado. Não tem ninguém, não tem um homem nesse clube que faça isso. Isso é um projeto. Isso é um projeto. Porque esses caras, eles nem pesquisam o passado recente do Vasco. Eles seguem a mesma cartilha. Todo ano entra gente e sai gente, eles fazem a mesma coisa.
E quem faz a mesma coisa obtém os mesmos resultados. Então, é um compromisso. Sábado, 8 horas da noite, estarei aqui com vocês comentando mais uma derrota do Vasco, agora em casa para um time da zona de rebaixamento. Um abraço.